Olá, seres humanos, nós estamos aqui de novo. Eu não sei como vocês ainda aguentam me ver minha voz, mas, bom, no podcast de hoje, o podcast de hoje vai ser o podcast que eu já deveria ter gravado há tempos, há algumas semanas, não consegui juntar informações na minha cabeça, surgiram outros podcasts, outras ideias, enfim. O podcast de hoje vai ser um podcast um pouco mais filosófico, então, para quem acompanha o canal, que não seja por, entre aspas, filosofia, pode fechar a aba, porque você possivelmente não vai gostar desse podcast. Ou sei lá, não vai entender nada, enfim. O podcast de hoje, com o título de Necessidade Metafísica, vai falar sobre o possível nascimento da, da filosofia teísta na minha filosofia de vida pessoal. E como tem um pessoal que me acompanha, que diz, ou pelo menos diz ter pensamentos, crenças e tal parecidas, semelhantes com as minhas, então possivelmente um pessoal irá se identificar, então talvez seja interessante eu falar sobre o que eu quero falar aqui, enfim. Então, como eu disse, eu estou possivelmente migrando para uma espécie de teísmo. Teísmo, para quem não sabe, é a crença na existência de um deus, um ou mais deuses. Ou seja, é a crença na existência de uma unidade superior, uma unidade transcendental. Seja ela uma unidade, seja ela, ou seja, um monoteísmo, seja ela várias unidades, ou seja, politeísmo, enfim. É a crença de que existe algo além do material, algo além do que os nossos cinco sentidos, do que o empirismo é capaz de captar. Mas antes de falar sobre isso daí de maneira mais aprofundada, sobre essas mudanças que vêm acontecendo nas minhas concepções metafísicas e tal, primeiro eu vou falar de... lembrem-se de dois fatos importantes para esse podcast. Esses dois fatos vão ajudar a explicar o porquê que isso está nascendo em mim. Primeiro, lembrem-se do fato de que eu sou um misantropo, ou um possível misantropo, potencial misantropo, como eu até já gravei alguns podcasts atrás falando sobre misantropia. Primeiro lugar, lembrem-se disso. Segundo lugar, lembrem-se de que eu sou um nihilistinha de merda. Não, e não no sentido de, sabe, nihilistinha comum, mas sim no sentido de que eu tento ver um sentido nas coisas, eu não consigo, por mais que eu tente, eu não consigo ver um motivo forte. Não digo um motivo forte, mas eu não consigo ver algo que justifique por si mesmo as coisas. Então, daí a boa parte do meu niilismo, mas eu não vou ficar falando sobre niilismo, acho que vocês já estão de saco cheio, eu também já estou de saco cheio de falar de niilismo. Mas enfim, lembre-se desses dois fatos importantes, que eu sou um misantropo e um nihilistinha, que são duas das piores, que é uma combinação que é uma das piores combinações que pode existir. Alguém que além de misantropo, ou seja, não se dá bem com pessoas em geral, ainda por cima é um nihilista, ou seja, resumindo, um Rick Mori de bosta, um cara que passa o dia inteiro no quarto, que é mais ou menos a vida que eu levo ultimamente, passar o dia inteiro no quarto. Mas bom, eu até algumas semanas atrás, como vocês sabem, para quem acompanha o meu canal de longa data, vocês sabem que eu tento desenvolver uma certa disciplina, uma certa virtude, eu tento me manter, digamos assim, um pouco afastado do mundo. A minha filosofia de vida geral é buscar algo que vai além do que o mundo tem a oferecer. O que o mundo tem a oferecer, na minha concepção, é sexo casual, prazer, dopamina, rolê, sabe, animação, evento, festa, esse tipo de coisa. E eu não compactuo com esse tipo de coisa, não porque eu sou daqueles caras, isso é errado e querer meter uma de moralista, não. Mas simplesmente porque isso não é compatível com a minha personalidade, simplesmente. Eu nunca fui um cara, sabe, de estar por aí, de conhecer pessoa pra caralho, de que apegadas às riquezas materiais e tal. Então eu não sou um cara de cunho materialista, resumidamente. E uma coisa que eu
percebi nos últimos meses, vamos colocar assim, é que querendo ou não, o niilismo, principalmente o niilismo atual, essa onda de niilismo que a gente vê nos tempos de hoje, o niilismo é uma filosofia de cunho materialista. Eu não digo que por completo o niilismo é materialista, mas eu digo que uma boa parte do niilismo é uma filosofia de cunho materialista. Por quê? Porque o niilismo afirma basicamente que não há um sentido, não há uma explicação em si nas coisas. O que de fato está certo se você parar para olhar as coisas do ponto de vista material. Por exemplo, vamos supor uma árvore. Uma árvore. Ela tem um significado em si, ela significa alguma coisa em si. Está escrito na árvore qual é o significado dela. A árvore ela é alguma coisa além do que ela é, do que a gente consegue perceber que ela é? Não, ela não é nada além do que ela é. Tudo o que existe no plano em que a gente existe, não sei se tudo, mas assim, todas as coisas que estão na nossa capacidade de percepção, seja ela audição, visão, enfim, tudo que está na nossa capacidade de percepção não tem um porquê em si mesmo. Porque isso até é um problema da linguagem que aliás, ultimamente eu tenho lido o livro. Como que é o nome do livro mesmo? É, ah, Investigações Filosóficas, do Ludwig Wittgenstein. Não sei como pronunciar o nome dele. E tem sido uma boa leitura, e o Ludwig Wittgenstein nesse livro afirma que o problema básico, o problema geral da filosofia é um erro de interpretação, é um erro de você achar de você implicar que quando você dá um nome para alguma coisa, este nome já está embutido de um significado em si mesmo, quando na realidade quando você designa alguma coisa, você está designando alguma coisa, você não está implicitamente dando um significado para essa coisa. Essa coisa em si não possui um significado. E isso, claro, do ponto de vista material da coisa. Então, se você for olhar para as coisas puramente no sentido material, puramente no sentido empírico, você logo percebe que realmente não há sentido em nada. Por quê? Porque de fato, talvez não porque de fato realmente não haja sentido em nada, mas sim pelo fato de que nós, com a nossa capacidade empírica, nós não conseguimos compreender o em si. Então, por exemplo, quando eu vejo uma outra pessoa, quando eu vejo um ser humano, eu vejo o corpo, a casca daquele ser humano. Porém, eu não estou vendo a alma daquele ser humano. Eu não sei nem se existe de fato a alma. Eu não consigo apreender qual é a essência do ser. Espero que vocês entendam o que eu estou falando. A gente só vê o que está no exterior. E o que está no exterior é produto do empirismo. Porém, não é produto de algo, digamos assim, superior. Quando a gente, como eu acabei de falar, quando a gente vê uma pessoa, a gente só apreende aquilo que a gente está vendo. A gente não apreende o que de fato ela é, se é que existe algo que ela de fato é, o em si, digamos assim. Então, basicamente, eu percebi que o niilismo é uma filosofia materialista, porque o niilismo enxerga as coisas de um ponto de vista material, e o ponto de vista material diz que as coisas em si não têm sentido. Logo, o niilismo. E eu, como eu acabei de falar, eu sou um sujeito de caráter por vezes até antimaterialista. Ou seja, ter percebido isso sobre o niilismo me fez, de certa forma, tá me fazendo crescer ainda mais a vontade que eu já tinha de combater o niilismo. Não como se o niilismo fosse algo negativo, mas eu tô cada vez mais enxergando o niilismo como uma conclusão errônea sobre a natureza das coisas. Eu enxergo que o niilismo pode ser um caminho para se chegar na real natureza das coisas, porém é o caminho, é o meio, um possível meio, não é o fim. O niilismo não é o fim. Por quê? Porque se você começar a acreditar
agora eu já vou falar um pouco sobre o assunto desse podcast mesmo principal. Se você começar a acreditar que as coisas em si não possuem nenhum significado, que for o típico niilista padrão, a moral não tem significado nenhum. Existe uma frase do Dostoiévski, um dos quotes, sei lá, do Dostoiévski que eu gosto, que eu mais gosto, é uma frase que diz: se Deus não existe, então tudo é permitido. E de fato, se você parar para pensar, essa frase é real. Por quê? Porque a nossa moral, as leis que a gente tem na sociedade, as leis muitas vezes da nossa própria moral individual, são pautadas em Deus e religião. Então, se não tivesse, seguindo a história da religião, Deus vindo e dado lá a placa dos 10 mandamentos, acho que para Moisés, né? Enfim, se Deus não tivesse deixado conosco, segundo o cristianismo, a placa dos 10 mandamentos, muito possivelmente a gente não teria até hoje uma concepção exata do que é o certo e o que é o errado. Se o islamismo não tivesse dito lá no Alcorão o que é certo e o que é errado, a maioria das pessoas não teria noção do que é o certo e o que é errado. Talvez não existiria tanta gente no mundo. E de fato, se Deus não existe, tudo é permitido, porque se você parar para analisar, as coisas em si, o mundo em si não tem leis. Então não existe nenhuma lei, tirando a lei divina, vamos colocar assim, não existe nenhuma lei no mundo que fale você não pode matar, você não pode estuprar, você não pode fazer isso, aquilo. No mundo em que a gente está, no mundo no sentido meramente material, não existe nada que delimite o que nós somos, para onde nós iremos. Existe somente hipóteses. Claro que mesmo que não existisse religião, ainda assim a gente poderia pensar: ah, mas será que isso é certo? Mas será que isso é errado? Mas ficaria muito difícil, sem ter religião, a gente delimitar o que é certo e o que é errado. Porque simplesmente no sentido material as coisas perdem o sentido. E isso por quê? Por causa desse lance do niilismo, porque as coisas em si, no sentido material, as coisas em si não possuem realmente significado algum. Um prato é um prato e nada mais do que um prato no sentido material. Um celular, por exemplo, que eu estou olhando agora, o meu celular. É o meu celular e pronto, ele não é nada mais do que um celular, ele é só um celular. Eu não consigo ver qual é a essência, digamos assim, do celular, se é que existe uma essência. Claro que eu tô falando que negócio idiota o celular ter uma essência, mas só para vocês entenderem o que eu tô falando. E basicamente no niilismo, especialmente que a gente está vivendo atual, não existe sentido em si, porque de fato as coisas não têm sentido em si, no sentido material. Então, eu, como sou um sujeito que busca o desenvolvimento da virtude, por exemplo, o desenvolvimento de uma moral, não no sentido de que quero cagar a regra na vida dos outros, mas uma moral para mim, digamos assim, uma moral no sentido de não ficar jogado, digamos assim, no mundo, de saber aonde eu quero ir e para onde eu quero chegar, pelo fato de eu tentar construir uma base de vida. Essa base que eu estou tentando construir é incompatível com o modelo niilista tradicional. Por quê? Porque para você acreditar em alguma coisa, para você ter um conceito do que é certo e do que é errado, ou você tem, eu acho que basicamente 4 caminhos. Primeiro caminho seria o caminho do Estado, acreditar no que o Estado diz, ou seja, seguir as leis, e aí a partir daí você monta o seu modelo de vida, que é o modelo do Estado. O caminho do individualismo, que seria você construir a sua própria moral, seria o tal do Ubermensch, do Nietzsche, seria você abolir toda e qualquer moral que não venha de você mesmo e construir sua própria moral, seu próprio conceito do que é certo e o que é errado. Seria o transcender, digamos assim, a moral do mundo. O outro caminho seria você simplesmente não construir uma moral, você ficar meio que jogado, digamos assim, no mundo, você não acreditar em nada, ou seja, você ser um niilista. E a quarta moral, que seria a moral que eu estou começando a adotar, seria você
perceber que em si as coisas não possuem uma moral, e a partir disso você buscar uma moral, você buscar um sentido em algo que vá além do plano material. Quando eu falo em algo além do plano material, eu estou falando da metafísica. Não estou falando necessariamente de Deus, mas eu estou falando de algo que vai além dos nossos cinco sentidos, que vai além da nossa capacidade de conhecimento, que vai além da nossa simples capacidade de compreensão. Então, o que eu tenho percebido sobre mim nas últimas semanas é que eu estou virando uma espécie de teísta gnóstico. Para quem não sabe, explicando rapidamente o gnosticismo. Segundo o gnosticismo, existem dois deuses principais. O Demiurgo. O Demiurgo seria basicamente um deus falso. Foi ele que criou, aliás, o mundo material, que é um mundo de natureza maligna. Por quê? Porque no mundo material em que a gente vive, uma coisa depende da destruição da outra. Então, por exemplo, nós seres humanos, para a gente continuar sobrevivendo, a gente tem que destruir outra coisa, ou seja, a gente tem que matar animal, tem que derrubar árvore, comer planta, enfim. As coisas vão se destruindo para que outras coisas sobrevivam e se destrói, sobrevive e se destrói. Então, na concepção gnóstica, a gente vive num plano maligno, porque esse ciclo não acaba nunca, esse ciclo de criação, destruição, criação, destruição. E aí existe o Demiurgo, que seria um deus falso, e existe o deus incognoscível, que é, segundo o gnosticismo, um deus que não é material. É um deus que simplesmente não tem forma, é um deus que simplesmente não está inserido neste universo em que a gente se encontra. Por quê? Porque o universo em que a gente se encontra é um universo material, é um universo em que tudo tem um corpo. Eu só não sei com relação a tal da matéria escura, que compõe, se não me engano, 90 e alguma coisa por cento do universo, que seria uma espécie de vazio completo. Eu teria que estudar mais sobre esse lance da matéria escura. É algo que eu admito que não tenho muito conhecimento aprofundado. Porém, pegando-se o plano, digamos assim, em matéria de planetas, em matéria de nós mesmos, astros, enfim, estrelas e por aí vai, tudo é matéria. Então, como tudo é matéria, esse Deus incognoscível, que seria o verdadeiro Deus, ele não está inserido no nosso universo, porque aquilo que não tem matéria não pode pertencer a algo que tem matéria. É como você querer inserir algo inexistente em um material de coisas, em um universo de coisas existentes. Não há como. Por exemplo, e para vocês compreenderem melhor o que eu estou falando, você que está me ouvindo, você consegue imaginar algo que não existe? Você muito possivelmente, quando eu falar algo que não existe, você muito possivelmente vai imaginar algo preto. Mas o simples só de você pensar em algo preto, uma tela preta literalmente, você já está pensando em algo que existe. Por quê? Porque a cor preta existe, você conhece a cor preta. Mas algo que não existe não é. Não é a cor preta, não é a cor branca, não é. Não, causa um bug. Se você, nesse exato momento, você, assim como eu, está dando um bug na sua cabeça de tipo, tentando imaginar algo que não existe, não conseguindo, saiba que isso é normal. A gente não consegue, nós, seres humanos, nós não conseguimos aprender aquilo, compreender, basicamente, aquilo que está fora da nossa capacidade de cognição. E a gente só consegue perceber, só entra no nosso campo de cognição aquilo que existe. Aquilo que existe no nosso plano material. Aquilo que não existe, ou então que não existe no nosso plano material, a gente simplesmente não consegue imaginar. Então, por isso mesmo que se você parar para analisar, tudo, até mesmo personagens de ficção, personagens de desenho e tal, por mais estranhos que eles pareçam, todos eles são baseados em coisas que existem. Então, por exemplo, até mesmo o Cthulhu, sei lá como pronuncia, o Cthulhu, enfim, o Homem-Polvo, por exemplo, por mais bizarro que ele seja, ele é baseado, o Lovecraft, quando criou ele é baseado em algo que existe, ele é baseado na soma de um polvo com um homem, e aí se formou o Cthulhu.
Que, óbvio, quando ele criou isso, muita gente deve ter achado bizarro, algo de outro mundo. Mas não é algo de outro mundo, é algo desse mundo. É a simples fusão de um polvo com um homem. Agora você que está me escutando, você consegue imaginar alguma forma, algum animal, alguma forma de vida, algum sei lá o que na sua cabeça não esteja baseada, não seja minimamente baseada em uma forma de vida que você já tenha aprendido, que você conhece? Eu, pessoalmente, eu não consigo e acredito, eu chuto com 99,9% de certeza que vocês também não conseguem imaginar algo que simplesmente não é baseado em nada que a gente conhece. Então, a nossa mente, simplesmente, isso também fala o Hume, David Hume, sei lá como é o nome dele, pronuncia David Hume, no eu não vou lembrar agora o nome do livro, mas é um livro que eu já li do David Hume, que é muito bom, inclusive, que fala bastante dos limites do empirismo. Então, basicamente, se você for buscar, somando aqui tudo que eu estou falando, se você for buscar um sentido nas coisas em si, você e for muito a fundo nisso, você não vai achar nada, você não vai achar um significado nas coisas em si, porque simplesmente isso está fora da sua capacidade de cognição, está fora da capacidade de todo mundo de cognição. Então, se a gente for olhar para as coisas, puramente pelas coisas, nada possui realmente um significado. E eu, como sou um sujeito que busca criar um significado, que busca algo que vai além desse mundo, e por vezes a virtude vai além desse mundo, vai para algo que simplesmente não é dessa época, especialmente nos dias de hoje, em que o que é estimulado é o prazer e não a virtude. E como eu já disse em um podcast de faz tempo, para mim o prazer é quase que inimigo da virtude, são coisas quase que opostas. O desenvolvimento da virtude muitas vezes não te dá prazer algum, muito pelo contrário, o desenvolvimento da virtude muitas vezes te dá dor ao invés de prazer. Mas como eu tenho tatuado no meu peito uma tatuagem que eu tenho escrito dor é verdade. E até hoje, mesmo essa tatuagem tendo, sei lá, acho que 5 anos que eu fiz essa tatuagem. Mas ainda hoje eu acredito nisso. Eu acredito que a dor está mais próxima da verdade do que o prazer. Muito mais próxima, eu diria. Então, a partir do momento que eu quero criar uma base para minha vida, que eu quero basicamente algo que está além desse mundo, eu também tenho que começar a acreditar em algo que está além desse mundo. E claro, você vai me dizer, mas como assim você pode acreditar em algo que é incompreensível para você? Aí é que está a charada. Aí é que está a charada. Não há, a gente tem que aceitar com uma certa humildade, digamos assim. Agora eu entendo por que a humildade muitas vezes é visto como uma virtude. Eu, pessoalmente, eu não vejo a humildade como sempre uma virtude. Mas nesse caso em específico, eu acho que a humildade é uma virtude. No sentido de você perceber que você é um sujeito limitado, sua capacidade de compreensão, sua capacidade de conhecimento, por mais que você possa ser inteligente, é limitada, todos nós somos seres limitados. Isso só vai mudar, talvez, com a chegada do transhumanismo, e eu ainda tenho minhas sérias dúvidas, minhas sérias problemáticas, entre aspas, com relação ao transhumanismo, mas não vou falar sobre isso agora. Mas por enquanto nós somos seres extremamente limitados. E a gente parar, enxergar as coisas, enxergar entre aspas, porque ninguém enxerga o que existe além desse mundo em que a gente vive, além desse plano em que a gente vive. Você perceber, basicamente, que pode existir coisas que estão além da nossa simples capacidade de compreensão, e você aceitar isso, que você é limitado e que você simplesmente não pode conhecer, porque é simplesmente uma questão de limitação. Não é nenhuma limitação que você escolheu, mas é uma limitação que, pelo simples fato de você ter um corpo, você já está limitado em muitos aspectos mesmo. Então você vê que você é limitado e aceitar que possivelmente existe algo que vai muito além disso daqui que a gente está vivendo, e
simplesmente aceitar isso, eu diria que é um grande passo para a compreensão da realidade das coisas, para a compreensão de uma bem micro, pequenininha parte da verdade. Porque, como eu já disse em outros podcasts, a verdade em si é algo que talvez não está ao alcance da mão humana, digamos assim. Porém, o simples fato de você reconhecer isso, que não está ao seu alcance e que é algo que vai muito além de você, já é uma micro compreensão da verdade, como se você estivesse reconhecendo um micro aspecto da verdade, eu acredito. Então, espera que eu vou ter que tomar uma água. Então, eu esqueci o que eu ia falar, na verdade, seguindo, porque eu parei para beber água e, sei lá, perdi o fio da explicação. Mas só esclarecendo, quando eu falo em acreditar em algo que está além do que está aqui, eu não estou falando meramente no sentido de fé. É claro que um pouco de fé é necessária para você acreditar em algo que vai além do material, um pouco de fé, porque você acreditar que existe algo que simplesmente você não pode entender é uma espécie de fé, né, querendo ou não. Porém, é redundante, mas é uma fé, de certa forma, uma fé empírica, é uma fé cética, digamos assim. É uma fé que você passa a ter justamente porque você percebe, porque você tinha fé na sua própria capacidade, porém percebeu a limitação que é a sua capacidade. Então, para tentar ir um pouco além da sua capacidade, você desenvolveu a fé, que seria algo que você pode usar para tentar chegar mais longe, como eu já falei naquele meu podcast sobre realidade e verdade, que é um podcast meio antigo e tal. Enfim, e quando eu estou falando de você buscar algo que está além desse plano em que nós estamos vivendo, desse plano de coisas, eu não estou falando necessariamente de acreditar em um Deus, de você se tornar cristão, de você se tornar islâmico, de você virar budista, sei lá. Não, não é disso que eu estou falando. Porque eu continuo sendo cético com relação à questão de Deus. Se você me perguntar hoje, Tiago, você acredita em Deus? Não me perguntem se eu acredito em Deus, pelo amor de Deus, porque para explicar a minha concepção de Deus eu levaria no mínimo meia hora. Então, e eu não vou explicar minha concepção de Deus aqui agora. Mas assim, é, você perceber, você perceber que você está sozinho no mundo, como diz o nome do meu podcast, você perceber isso, perceber a natureza miserável das coisas, como você é limitado, a sua incapacidade nos mais diversos aspectos possíveis, e falando agora do meu caso pessoal, niilista e misantropo, você poderia muito bem falar, Thiago, você pode ter fé neste mundo, nem sei lá, que o mundo vai ser um lugar melhor, que a sociedade vai melhorar. Como já diz os meus podcasts mais anteriores, o abster-se do mundo, não tenho fé no mundo. Qualquer coisa que você me apontar, por exemplo, tenha fé que a política um dia vai melhorar a vida das pessoas. Não tenho fé. Tenha fé de que os movimentos sociais, não tenho fé. Tenha fé, tenha esperança de que você pode mudar o mundo. Não posso mudar o mundo. Então, qualquer merda desse mundo que você me falar, tenha fé nisso, ou tenha esperança nisso, para mim não é um motivo forte o suficiente para montar uma base, para montar entre aspas, projeto de vida, porque é algo que não se sustenta. A fé nesse mundo, a fé nas coisas que eu não posso compreender, porque elas são incompreensíveis para mim, é algo que não se sustenta por si só. Porque pelas coisas que eu acabei de falar, da gente não perceber o significado real das coisas, não poder perceber a essência real das coisas. Então, por esse simples fato, eu não consigo ter fé em coisas que eu não consigo compreender.
digamos assim. Mas aí você fala, mas aí você vai falar, mas como assim? Então você não vai ter fé nas coisas materiais que você diz que não é possível compreender, mas você vai ter fé em Deus, que é uma coisa que igualmente você não consegue compreender? Sim, sim. Por quê? Porque as coisas materiais estão aqui e elas são limitadas. Então, por mais que elas possam ter uma essência, eu sei que tudo que está aprisionado nesta forma de existência possui um começo, um meio e o fim. Talvez até o universo inteiro seja assim. Já quando a gente fala de Deus ou de algo que esteja de fora desse universo, possivelmente, por mais que eu igualmente não compreenda, não seja capaz de compreender, mas isto que está fora do nosso universo é algo que pode ser infinito. E só o conceito de ser infinito, ou dele ser atemporal, dele ser além de qualquer espécie de compreensão, só de eu ter essa consciência de que esse algo vai muito além da minha capacidade e de que está fora desse ciclo de começo, meio e fim, de ter que se alimentar, de ter que destruir coisas, só de eu pensar que este algo pode ser assim, isso já me gera uma capacidade maior para acreditar nesse algo, porque é algo que me soa mais belo, digamos assim. Então faria sentido, por exemplo, você falar para mim Deus é belo nesse ponto de vista. Por quê? Porque pensar que existe algo que está além das leis desse mundo e algo que simplesmente não possui limitações é algo belo, é algo perfeito. E perfeito, basicamente. E essa seria talvez a natureza de Deus, perfeita. Por quê? Porque não está aprisionada nas leis deste mundo. É algo que vai muito além deste mundo. E aí você vai falar, poderia também falar para mim, Thiago. Mas Thiago, você também poderia ter fé nas pessoas, fé na humanidade. Eu igualmente as primeiras coisas que eu falei são refutadas pelo meu niilismo, e essas segundas coisas de ter fé nas pessoas, de que você vai melhorar a vida de alguém, você vai mudar o mundo, a sociedade, isso daí é refutado, entre aspas, pela minha misantropia, pela minha consciência de que a maioria das pessoas são um lixo. Não tem outro adjetivo para o que a maioria das pessoas são. Lixo. Lixo no biológico, lixo humano, lixo. Enfim. Só dá um pouquinho de espaço para eu xingar ser humano que eu já me exalto um pouco. Enfim. Por esses fatores, eu prefiro tentar moldar a minha base de vida eu prefiro tentar montar a minha base de vida em algo além daqui do que algo que está aqui, porque eu simplesmente não consigo acreditar em nada que está aqui. Eu não tenho fé em nada que está aqui. Eu acho que tudo que está aqui neste plano é falho em um ou mais pontos. Por mais que seja incompreensível e, portanto, algo de certa forma até belo, mas ainda assim é algo. Eu concordo com o gnosticismo quando o gnosticismo afirma que neste plano em que a gente vive há um tom maligno neste plano em que a gente vive. Eu concordo, porque tudo neste plano, por mais que tenham muitas coisas belas neste plano, mas tudo é imperfeito. E quando eu digo imperfeito, não é no sentido de que tudo é violência, tudo é caos, tudo é gore, tudo é bomba, explosão. Não nesse sentido. O universo não tem bomba, explosão. Quer dizer, tem explosão, mas não no mesmo sentido que a gente. Mas simplesmente não tem, sabe, o choque de forças. E esse universo em que a gente vive é simplesmente o choque de forças a todo momento. Então, o meu choque, por exemplo, quando eu vou procurar um emprego, é o meu choque com outros candidatos. Quando eu disputo uma fêmea com alguém, uma pretendente com alguém, é o choque de atributos com outros machos. Quando, sei lá, acho que vocês entenderam o meu ponto. Enfim, então imaginar algo que não está nesse plano, nessa capacidade, nessa condição, me é algo que me dá, de certa forma, forças, digamos assim. E
E eu não sou uma pessoa que, por hora, não sou uma pessoa que acredito necessariamente em Deus, eu não necessariamente acredito em vida após a morte, eu não necessariamente acredito que há alguma forma da gente sair deste plano em que a gente está e ir para esse outro plano em que não existe limitação, não necessariamente não existe limitação, mas não existe imperfeição. Não necessariamente eu acredito, nutro qualquer forma de esperança de atingir este outro lugar. Não necessariamente. Porém, só do fato de eu pensar que é possível que este outro lugar exista, e não somente é possível, mas como de certa forma eu até necessito que este outro lugar exista, porque se este outro lugar não existir e eu de repente ter total consciência de que isso não existe, se eu um dia tiver total consciência de que isso não existe, este outro plano, este universo de coisas perfeitas que eu estou falando, uh, se eu tiver plena ciência, se eu descobrir em algum ponto da minha vida isso, eu já vou ter certeza de que eu vou me matar. Se o suicídio para mim é uma possibilidade, a partir do momento que eu pensar, tiver certeza que não existe nada além do material, então eu já vou ter certeza que eu vou me matar assim que meus pais morrerem. Já vai ser uma certeza. Então, e aí que entra também o tal do Ubermensch, do Nietzsche. Nietzsche era completamente contra a gente ter essa concepção de que a gente necessita de algo metafísico para existir, para ter uma moral, para ter, sabe, para ser um sujeito um sujeito que seja além do medíocre, digamos assim. Nietzsche acreditava nisso. E aí ele desenvolveu o conceito do Ubermensch, que seria um homem que é suficiente a si próprio. Mas eu tenho, no início, quando eu li a primeira vez sobre o Ubermensch, que eu achei do caralho. Mas hoje em dia eu tenho minhas sérias dúvidas, minhas sérias questões sobre se o Ubermensch seria algo alcançável para nós, meros humanos, ou se seria uma pura ilusão, uma mera algo que o Nietzsche criou meramente para a vida dele ter algum sentido. Assim como eu estou começando a acreditar em algo que vai além daqui, Nietzsche começou a acreditar nisso porque ele via também que em si nada possuía sentido. Então ele passou a se pautar no Ubermensch, ou na ilusão do Ubermensch, assim como eu estou me pautando no metafísico, ou na ilusão do metafísico para ter um propósito da existência, um propósito de existência. Por quê? Porque o ser humano é o único animal que necessita de um propósito para existir. E Santo Agostinho já afirmava que isso por si só, essa necessidade de ter um propósito, já é um sinal da existência divina. Por quê? Porque Deus não colocou isso nos outros animais. Logo, os outros animais não são capazes de chegar a Deus, entre aspas. Já o ser humano, ele colocou isso nele, porque para Deus, para o Deus cristão, o ser humano é um animal especial e que merece ter a chance de entrar em algum contato com ele. E essa chance de entrar em algum contato com ele seria justamente o ser humano tendo essa necessidade de ter algo, um objetivo, basicamente, sabe? Algo pelo qual se viver. Para mim, tá bem claro que nós, seres humanos, infelizmente ou não, nós estamos muito. Isso vale para mim, para qualquer ser humano existente. Nós estamos muito fixados, presos a essa necessidade de um propósito de vida. E seja esse o propósito, sei lá, o propósito da minha vida é lutar pelas minorias. O propósito da minha vida é evangelizar, lutar por Deus. O propósito da minha vida é viver na putaria, hedonismo, foda-se, comer mulher. Todo mundo, infelizmente, eu digo isso porque eu realmente acho que infelizmente, todo mundo precisa de um propósito para existir. Quem não tem um propósito para existir cai no buraco sem fundo, que é o niilismo. E a partir do momento que o sujeito cai no buraco sem fundo do niilismo, não necessariamente, não exatamente ele morre, tipo, sou niilista, pronto, morri. Não. Mas ele deixa de ser um ser humano
produtor, um ser humano ativo, digamos assim, e ele passa a ser um ser humano meramente passivo. Um ser humano que não tem força para fazer nada, que era justamente o que Nietzsche criticava. E aí, justamente por causa disso, dele ter percebido que o fato de não termos objetivos, de não termos Deus, digamos assim, isso tira a motivação do homem para viver, que ele criou essa necessidade de se tornar algo mais além de si. Porém, eu me questiono, será que isso é alcançável? Será que isso realmente um dia vai existir? Hoje, obviamente, que o Ubermensch, não sei se existe alguém no mundo que seria o tal do Ubermensch, talvez não, muito provável não. Mas eu acredito que é mais palpável para a maioria, talvez até inclusive para mim mesmo. Para mim é mais palpável eu fundar a minha existência, colocar como base da minha existência não o Ubermensch, não a expectativa de que eu vou ser algo mais além do que eu sou. Até porque, como eu disse, eu sou misantropo e minha misantropia inclui até mesmo eu. Então eu não acredito que eu vou transcender, que eu vou virar algo. Não acredito. Não acredito. Até porque eu me desprezo, porque eu me enxergo como humano, e pra mim tudo que é humano é uma merda. Mas enfim. Então, pra mim. Caralho, tô meio ficando cansado de falar. Vou já terminar essa bosta. Então, pra mim, é mais palpável. Para eu, Thiago, que busco o desenvolvimento da virtude, que busco algo que não está neste mundo, e quando eu falo não está neste mundo, é tanto no sentido material da coisa, quanto no sentido imaterial da coisa. Para mim, que tem um modelo de vida bem diferente do modelo material, do modelo de vida materialista, acaba que se tornando, por mais que eu não acredite, por mais que, como eu disse, eu não tenha, não sou um sujeito que vou falar Deus existe, ou que vou falar existe um universo além desse, existe um plano de existência além desse. Por mais que eu seja um sujeito que não necessariamente eu vou falar isso, pelo menos por enquanto, eu sou um sujeito que eu necessito acreditar nisso. Eu estou necessitando acreditar nisto. Por quê? Porque é só nisto, em acreditar que existe algo além disso que a gente está vivendo, só nisso que eu consigo encontrar um motivo para ser mais do que isto. Eu não encontro um motivo para ser uma boa pessoa no mundo, eu não encontro um motivo para ser uma boa pessoa em mim mesmo, porque eu me enxergo como um verdadeiro verme, eu não enxergo motivo para ser alguém melhor baseado na sociedade, eu não encontro um motivo para ser alguém melhor baseado no conhecimento humano, que por mais que seja algo que eu preze, que eu tenho muito apego ao conhecimento humano, ao que nós sabemos e tal, e busco conhecimento pra caralho, leio pra caralho, por mais que nada do que existe no mundo, nada, sério mesmo, nada consegue me convencer de ser uma pessoa melhor pautado nesse próprio nada, nesse que é um tudo que existe no mundo. Nada consegue me convencer pelo simples fato de que nada para mim no mundo tem um sentido em si mesmo. E para mim tudo que existe no mundo é imperfeito. Logo, eu preciso me pautar no perfeito para conseguir atingir algo que esteja mais próximo possível do perfeito e não do imperfeito. E é claro que quando eu estou falando isso, eu não estou querendo implicar que algum dia eu me tornarei perfeito. Não, eu nunca me tornarei perfeito. Porém, eu mirar no perfeito me faz estar mais sujeito a chegar mais próximo dele do que se eu continuar mirando no imperfeito, do que se eu continuar mirando no niilismo, na falta de sentido, na sociedade bosta, no fato de que todos os humanos são um lixo, enfim. E acho que é mais ou menos isso. Então a gente tem que, se você for seguir a mesma filosofia de vida que eu, ou se você acha que o que eu estou falando tem muito sentido, por vezes a gente tem que tentar pensar fora da caixa, pensar fora do sentido material. Porque realmente no sentido material nada tem sentido. Nada está escrito, por exemplo, você colhe um tomate
do pé de tomate e tá escrito assim no tomate, me coma. Não existe isso, até porque também o me coma é algo que nós criamos, a comunicação humana, e também não vou entrar nesse mérito. Mas eu acredito que para existir uma possibilidade, uma pequena possibilidade de transcendência, é necessário a gente pensar fora da caixa. E quando eu digo pensar fora da caixa, é pensar em algo que simplesmente é impensável. É você minimamente conceber que algo impensável existe. Por mais que você não faça a mínima ideia de como assim algo que não existe existe? Como assim isso é totalmente paradoxal? Sim, é paradoxal. Mas você compreender que há muitas coisas além do nosso conhecimento, você enxergar isso já é um grande passo para você desenvolver auto XYZ coisas. E eu acho que esse é o ponto principal da minha filosofia de vida pessoal. Perceber que eu não sou nada e que possivelmente há muitas coisas além do meu conhecimento. Quem sabe até um Deus por trás de tudo, um Deus imaterial, ou quem sabe uma outra forma de existência, que seria uma existência não existindo. Não sei, cara, não sei, eu não consigo imaginar algo que está além. Como eu disse, como eu tô falando no meu podcast inteiro, é algo que está além da compreensão. Então, caralho, tô cansado de falar. Então acho que é mais ou menos isso. Eu, algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, pensando nisso, comecei a entrar em desespero, porque eu comecei a perceber que eu não consigo ter motivo nenhum nesse mundo. Não consigo, por mais que eu goste de algumas pessoas, por mais que eu goste de algumas coisas aqui nesse mundo, eu não vejo motivo para lutar por coisa alguma, nem por mim mesmo eu não vejo motivo para lutar pautado em motivos deste mundo. E aí, no meio disso, eu comecei a ter uma crise de desespero, porque eu simplesmente percebi que a minha busca por um autodesenvolvimento pautado em um motivo mundano, em um motivo material, não é autossustentável, não se sustenta. Para mim, que sou um cara que busca ir até o fundo do fundo da identidade, digamos assim, das coisas, da verdade por trás das coisas. E aí, a partir disso, eu tive um momento, certa noite, em que eu quase comecei a chorar. E eu pensei, por mais que eu não quisesse admitir isso dentro de mim, mas eu quase comecei a chorar e eu comecei a compreender que talvez o homem precise de Deus. E no fundo de mim mesmo eu falei, eu preciso de Deus. Eu preciso de algo que esteja além disso. Ah, e então é mais ou menos isso. Eu percebi que não há motivo algum para acreditar em coisa alguma do mundo. Então, talvez eu precise realmente de um Deus ou de algo que esteja além disso tudo, porque no isso tudo não há motivo algum para nada. É tudo loucura e é tudo, ainda mais no mundo moderno. Enfim. Bom, eu poderia estender um pouco mais nesse assunto. Eu acho que esse é um assunto que dá pra conversar pra caralho, sério mesmo, pra caralho sobre esse assunto. Porém, eu vou ficando por aqui, até porque eu já tô ficando cansado de falar. Mas se vocês quiserem, sei lá, complementar o que eu tô falando, me questionar, não sei, comentem. Ou me mandem e-mail, sei lá. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se não gostaram também, ok. Até o próximo. Estou bem cansado de falar. Então é isso. Abraços, beijos, até.